Bom, deixa eu chamar aqui, tirei aqui. Olha, o Eduardo Guimarães, ele é um cineasta. Conheci o Eduardo Guimarães há pouco tempo e ele fez um filme, eu vi o filme. O filme está disponível, vocês podem ver também, um filme bom. E trata um roteiro interessante. O roteiro do filme ele é baseado numa cobertura que nós temos feito. Aliás, talvez o único veículo que faça essa cobertura, que é o 247, que é aquele evento de Juiz de Fora que todos vocês conhecem. E o Eduardo Guimarães, ele já fez documentário, tem outros filmes. Ele é uma espécie de escola de cinema, ele dá muitas dicas de cinema, é algo muito importante, muito interessante. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa aqui bastante agradável, por isso eu trago aqui o Eduardo Guimarães. Eduardo Guimarães, boa noite. Obrigado, viu, por atender o nosso convite, por estar aqui. Boa noite, Joaquim. É um prazer aqui estar com você e os seus telespectadores. Que ótimo. O Eduardo, eu queria que você. Eu vou passar aqui, vou ver se eu pego um trechinho do filme. Um trechinho, tá? Pequenininho. O filme já tá disponível no YouTube. E é bom. O filme, depois você vai explicar por que está no YouTube e não foi para o circuito natural, porque é um filme que poderia seguramente ir para o circuito do cinema, qualquer sala de cinema poderia exibir. Sobretudo agora que o cinema brasileiro parece estar em alta, ou pelo menos foi beneficiado um pouco pelos prêmios do Ainda Estou Aqui. Vamos colocar aqui, peraí. E aí vocês vão saber exatamente do que eu estou falando. Aqui, olha. Vamos lá. Vocês estão vendo ou não? Eu fui chamado naquele hospital. 18 de agosto de 2018. Magalhães, você precisa fazer uma cirurgia urgente no intestino. Não tem como evitar. Eu tô em campanha. Eu não posso parar agora. Se eu parar agora, vai me atrapalhar. Por quanto tempo a gente pode adiar isso? No máximo 2 semanas. Puta que pariu, não vai dar, rapaz. E a volta? Foi quanto tempo? Pera aí. Tem uma mancha aqui que deve ser olhada com mais cuidado. Eu estimo 1 mês. Eu vou ter que parar? Vou te dar uma previsão com precisão, mas eu preciso de uma segunda opinião. Peraí, você tá ligando pra quem? Essa conversa não pode vazar pra ninguém. Fique tranquilo, mas eu preciso dessa opinião. Ô, doutor, você poderia vir aqui ao meu consultório? Preciso que dê uma olhada nos exames. Estou com aquele paciente que veio aqui no hospital. Ok. Te aguardo, então. Ô, Farias! Oi. Chama meu filho aí, por favor. Bom, aqui já está bem. Então, é uma trama, fala da milícia, a cultura da milícia do Rio de Janeiro, e achei bem interessante. Então, eu vou perguntar para você, por que você decidiu fazer fazer esse filme? Estão perguntando o nome do filme, que é Entre o Silêncio e o Perigo, não é isso? Isso. Por que eu decidi fazer esse filme, Joaquim? A pergunta é essa? É isso. Bom, boa noite de novo, né, para os seus espectadores aí, avançado horário, né? É um prazer aqui estar com vocês todos. Bom, eu tinha que contar uma história, né? Na verdade, é um desdobramento de um outro filme que eu tinha feito, Memórias Silenciosas, que recomendo todos assistirem para entender um pouco mais dessa saga desse outro filme, né? Entre o Silêncio e o Perigo. E eu assisti, né? Eu acompanhei de perto essa história toda da facada, do Bolsonaro, eu assisti seu documentário, e quando eu estava no desenvolvimento desse roteiro, eu pensei assim, olha, eu devo fazer alguma coisa que tenha um impacto social, que tenha alguma, né, que mexa um pouco com o imaginário das pessoas, até que mexa também por uma questão das pessoas terem o direito, né, da dúvida, né? E eu acho que o cinema tem esse papel, né, de também expor, né, através do drama, né, da ficção, algumas coisas que retratam o mundo real, né? O exemplo do seu documentário, que foi
excelente documentário investigativo que coloca em dúvida, né, e sobre o papel do Estado em relação à sua autonomia de investigação, né, e que até hoje muitas pessoas ainda não têm a resposta, eu mesmo não tenho a resposta disso, e eu resolvi criar uma história de ficção que contasse, né, uma história baseada em fatos reais, né, embora seja uma obra de ficção, mas muitas pessoas entendem que se trata realmente, né, do episódio da facada lá do nosso ex-presidente. Então, eu, com todo o imaginário, né, cinematográfico, eu coloquei da forma que poderia ser, né, uma combinação entre alguns elementos, vamos dizer assim, algumas pessoas muito importantes do mundo político, né, do setor médico, né, vamos dizer assim, que sejam amigos ou, sei lá, de repente tem afinidade política com essas pessoas, que possam ter ajudado nessa situação, né? Eu, entendendo o perfil dessa pessoa, né, eu sou, né, sou ouvido para tudo, né? Porque o que falarem dele eu acredito, né? Porque a capacidade que ele tem de enganar, mentir, né, é muito grande, né? Isso vem lá do passado, né? Desde na época que ele era militar, que teve vários problemas, né? Foi praticamente expulso do exército. Muitas pessoas não sabem disso, que foi um acordo feito entre o Superior Tribunal Militar, né? Para ele, provavelmente para ganhar os seus proventos, né? Tipo, você sai do exército e vai à luta, né? Mas parece que o exército não saiu de dentro dele, né? E, enfim, uma pessoa que os históricos dele são duvidosos, né? Desde do planejamento, né? De explodir lá o Rio Guandu, né? E uma coisa antiga, né? Desde as declarações que ele fez num programa de televisão no final dos anos 90, né? E que ele disse exatamente o que ele está fazendo, né? Então, ele não mentiu. Na verdade, ele é o que é, né? Uma pessoa, né, que, de fato, né, não inspira nem um pouco de confiança, né? Então, né, na minha dúvida também a respeito do que houve, né, que eu acho muito estranho, né, se você é um funcionário público, se você comete uma falta grave, no mínimo você receberia uma punição, né? Ao contrário do que a gente viu, aqueles policiais envolvidos na história foram todos promovidos. Nunca vi isso, eu jamais promoveria nenhum policial que praticamente me deixou quase morrer. E não só isso, várias coincidências, né? Do Adélio, né? Uma pessoa praticamente perturbada, né? Mas que está até hoje sem contato, né, com pessoas aqui de fora, está considerado como se fosse um presidiário de alta periculosidade quando ele foi declarado um doente mental, e até um advogado, tutor, uma coisa estranha que a justiça até hoje não liberou o Adélio para falar com a sociedade, né? Não sei, é muito estranho o que está acontecendo com o Adélio até hoje, né? E ele é uma pessoa a pagar quase R$1.000 para fazer um curso de tiro, uma pessoa praticamente vivendo né, de biscate, né? Se deslocar para Juiz de Fora, ficar hospedado numa pensão próxima do local do acontecimento, muitas coincidências que, na verdade, eu entendo que não é coincidência, entendeu? E eu acredito até que a gente tem o direito da dúvida, né? E eu, como um operador, vamos dizer assim, da arte, né? Eu peguei essa história e falei, eu vou transformar. Porque eu poderia dizer que foi de uma forma. Como, assim, quando você tem dúvida, né? Você tem o direito, né? De colocar o lado A ou o lado B. Eu coloquei o lado B, poderia colocar o lado A. O lado B, no meu entendimento, que houve sim uma. Sei lá, uma pessoa que eu não confio, sabe? Pelo todo o seu histórico, e, enfim. É por aí que eu pensei, então eu falei, vou contar uma história nos bastidores, como pode ter sido, né? No meu ponto de vista como artista, né? Vamos dizer assim, mas não foi nenhuma intenção minha de dizer que isso aconteceu. Na verdade, é uma obra de ficção no meu pensamento, né? O direito da expressão, o direito da liberdade de expressão, que tanto se fala, então eu também, como cineasta, tenho liberdade de expressão, de dizer o meu ponto de vista, né? E expressei isso no filme, né? Então, você vê que a milícia no Rio de Janeiro ela é muito presente, né? Então, as coisas acontecem de forma
a imprensa, em tempo real, divulga isso, não digo nem a grande imprensa, que muitas das vezes ela omite essas informações, né? Ela coloca aquilo que interessa a ela, mas eu acho que é o papel, né, de um portal igual de vocês, né, de estar sempre explanando as informações que vêm de uma fonte, né, e não somente aquilo que interessa uma linha editorial. Então, eu, conhecendo bem o Rio de Janeiro, sei as coisas que acontecem por aqui, é assustador. É assustador, tem coisas que não têm resposta, mas o engessamento, né, vamos dizer assim, né, do poder, né, em cima de alguns órgãos do Estado, não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, vou citar o exemplo da Polícia Federal, do próprio Ministério Público, né, de coisas que são assustadoras, né? O órgão que era para ter uma autonomia, e eles estão ali sempre amarrado com interesses, né? Então isso é de assustar. Então o filme ele retrata um pouco disso, né? Quem ainda não assistiu, eu convido a assistir lá no meu canal, pode ir lá, e do Guia Oficial, né? E procurar lá o filme e assistir, tá? Tem o trailer também disponível. E o que é importante é que não há nenhuma intenção de demonstrar para o espectador que foi isso que aconteceu. Não, está longe disso. É só uma obra de ficção com ponto de vista, ponto, entendeu? É um direito que todos nós temos, da dúvida, né? E eu vou te dar um outro exemplo, situações que acontecem que causam uma comoção muito grande, e a imprensa se volta toda para aquela situação, e isso, eu que já trabalho há muitos anos nesse meio, eu já vi de perto, já presenciei como jornalista, e eu sei muito bem como às vezes, você levar uma pancada e você ser tratado como coitadinho, né? E todo mundo, hoje, com as redes sociais, repercute isso, e isso é uma estratégia, né? Então, como, né, os militares mesmo falam, né, existe estratégia, né, existe espionagem contra espionagem, terrorismo contra terrorismo, informação contra informação. Os militares entendem muito bem disso, né? Então, eles são formados para, no mundo da guerra, ganhar, entendeu? Nas batalhas e na guerra final. Então, eu, como um pesquisador, eu levei um pouco para o lado de lá, né? Eu vi as coisas para o lado de lá, como uma questão de estratégia, né? É ganhar e ganhar. Então, você vê a diluição na sociedade de tantas informações que não são conferidas, né? Eduardo, fantástico. O teu roteiro é muito interessante, porque você vai tomando conhecimento, eu nem vou falar muito para vocês verem o filme, porque ele é um roteiro envolvente, realmente. Vai passando, tem suspense, muito suspense. Tem suspense. Então, você fez um roteiro, não sei se foi você mesmo que fez o roteiro, não. Roteiro muito bom. Fui eu. Agora, eu acho que esse roteiro só não pode ser superado pelo roteirista do Brasil, né? Porque o roteirista do Brasil, ele escolhe umas histórias que são, às vezes, inacreditáveis, né? Tem assim, na verdade, a gente, vamos dizer, como artista, a gente tem liberdade de criação, né? Mas existe Você coisas... pegou um caso que a bola estava quicando, que, claro, está várias obras, né? E você fez uma obra muito interessante a partir de um dado real que, como eu disse, hoje está cheio de inconsistência. Mas se você analisar, considerar, vamos dizer que a narrativa oficial esteja certa, é algo absolutamente surpreendente, é fantástico, é mágico. Eu fiz um outro documentário sobre o Helicoca, que era o helicóptero lá da cocaína, que aquilo era mágico. Fui aprofundando, falei, também é uma história muito mal contada. Mas aí eu digo o seguinte, o que é o Brasil? É o realismo fantástico, é uma coisa assim impressionante, porque não duvide de nada. E aí você vai perseguindo, e quando você vê histórias muito impactantes, e como eu disse, sempre fica algo, quer dizer, nesses casos, eu digo tanto do Helicoca quanto agora, que ainda a história não está contada. No caso lá do Helicoca, tinha o aeroporto, tem vários elementos ali, e que são elementos intrigantes. A mesma coisa agora. Mas eu só te interrompi para dizer que o seu roteiro é muito bom, mas você não supera o roteirista do Brasil. Assim, eu entendo que existe, de uma certa maneira, né? As pessoas, elas têm que enxergar que hoje no mundo, né, tudo que você fala em tempo, as coisas praticamente acontecem em tempo real, né? Então, uma grande mentira pode virar uma grande verdade, né? E para aquelas pessoas que não apuram na fonte,
ou não buscam a fonte, elas vão reproduzindo uma para outra, aquilo vira uma verdade, né? Então, você tem situações que você não tem tempo de apurar e você, às vezes, tem uma tendência por um lado, a tendência por outro, você acaba acreditando naquilo que você vê, que quando, na verdade, aquilo faz parte de um plano estratégico de comunicação da desinformação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, né? E as informações que chegam para a gente. Então, com a velocidade hoje das redes sociais, a gente tem que ficar sempre observando, né, o que chega para a gente, né? Filtrar sempre e ser um pouco criterioso, ou melhor, ser bastante criterioso, né, com a questão das informações que chegam para a gente, né? Pessoas de confiança e às vezes, ver um pouco pelo viés ideológico, que isso é muito perigoso, né? Então, você, como uma pessoa da área de comunicação, um jornalista, a pessoa ela tem obrigação de apurar na fonte. Se ela tem uma segunda ou terceira fonte, né, eu vou dizer assim, vem de um, vem de outro, mas você tem que sempre... Será mesmo? Será que essa pessoa apurou certo? De quem? Sabe? E sempre na fonte. Como, assim, o que você fez, né, no seu documentário, eu acho que você foi profundamente, você investigou coisas que a Polícia Federal, aparelhada naquele momento, não teve a capacidade, não digo a Polícia Federal, mas eu digo alguns elementos que talvez estavam engessados ali pelo sistema, que não levaram aquilo para frente, até o papel do Ministério Público mesmo, não dando, né, fazendo o seu papel de fiscal da lei, de estar verificando o que estava acontecendo ali, não se mexeu. E tem muitas coisas, né, para ser ainda esclarecidas para a sociedade, né? Principalmente uma pessoa que foi vista, né, fazendo vários tipos de posicionamento político bolsonarista, e quando, na verdade, jogaram como se fosse uma pessoa do PSOL, uma pessoa da esquerda que estava planejando. Eu acho que a velocidade, né, eu digo isso porque eu acompanhei de perto o caso da Marielle também, eu achei uma coisa impressionante, né, a velocidade de como eles usavam aquilo a favor deles, uma pessoa morta, sabe? Um parlamentar morto e a pessoa ali querendo usufruir de alguma maneira para o lado dela, né, garantir algum tipo de benefício com isso, né, mostrando recortes, fazendo postagem. O caso da camisa, né, aquela camisa, sabe? Se você olhar o Tropa de Elite, né, o Tropa de Elite tem uma e foi bem antes, tá? O Tropa de Elite foi bem antes do fato, né? Você vê o Seu Jorge no presídio levando, né, ele levando um tiro, e lá o camarada lá dos direitos humanos, não é um ator que estava lá dentro do presídio, aquele sangue todo escorrendo, com a camisa escrito, coisas assim, sabe? As coisas, umas coincidências, tipo assim, olha como é que isso repercute bem, olha como é que isso traz, de uma certa forma, uma comoção, como é que as pessoas se voltam. Então, assim, uma pessoa que tinha poucos segundos na televisão, de uma hora para outra, passa a ter horas e horas, o dia inteiro praticamente. Isso aí tem que ser pensado, sabe? Assim, eu já vi situações, eu já trabalhei em situações perto de policiais, às vezes a gente não consegue nem chegar perto com qualquer coisa assim, eles já chegam abordando, revistando, aquele camarada Adélio, parece que camarada, o que ele estava na mão ali era para ele ter sido revistado lá atrás, entendeu? É muito estranho a pessoa permitir o cara o tempo todo com uma coisinha daquela na mão. E outra coisa, quem quer matar, mata com uma pistola, vai matar com uma faca, sabe? É uma coisa muito esquisita isso, a história mal contada, entendeu? Muito mal contado. Ô, Eduardo, fala um pouco da tua experiência no cinema, da tua carreira, e eu vejo dicas de cinema no teu canal. Você tem uma escola também, é isso? Mas me conta a tua formação, por que você foi, por exemplo, você que é um jornalista experiente, inclusive, e tem o teu trabalho notável no cinema, né? Bom, eu já sou formado em cinema há muitos anos, né? Eu trabalho desde 1984, né? Já praticamente iniciei na época do Super 8, né? Eu comecei a fazer cinema novo, depois entrei para a televisão, onde eu estou até hoje, né? Eu sou diretor de fotografia, também dirijo filmes, já fiz publicidade, já fiz alguns trabalhos fora. E hoje estou com uns projetos, né, de ajudar algumas pessoas, né, para entrar no mercado, né, inserir pessoas no mercado, né, aulas práticas, né, enfim, muitos universitários que às vezes têm dificuldade, né, de estágio, eu ajudo essas pessoas, eu tenho um podcast que falo
sobre atividade de cinema, cinematografia, converso com alguns artistas. Eu sou voltado para essa área, totalmente voltado para a área. Gosto do documentário, fiz recentemente um documentário sobre as barcas daqui do Rio de Janeiro, né? Por que as barcas não estão em todos os lugares, entendeu? Porque a gente tem uma Baía de Guanabara imensa e onde só tem algumas estações quando você poderia ter, desde a época do Barão de Mauá, as barcas chegavam até lá, né, em Guia de Pacobaíba, né, em distrito de Magé, na verdade, né? E até hoje as barcas nos voltaram para lá, tá lá as ruínas, desde a época do Barão de Mauá, no meado do século XIX, e vários municípios, São Gonçalo, por exemplo, não tem barcas. Então, assim, tudo entregue nos consórcios, né, no interesse de alguns, né, vamos dizer assim, a questão da máfia das empresas de ônibus, que não deixa essas coisas acontecer. Então, tudo que deixa a sociedade, de uma certa maneira, desamparada, isso que incomoda, eu busco, né, fazer alguma coisa para entender o porquê, né? E depois, quando você se depara na esfera política, você começa a entender o porquê, né? Porque é um jogo de interesse, né, de, sei lá, de séculos, né, vamos dizer, que sempre o rico ele tem que ter a prioridade nos assuntos, vamos dizer, de interesse do governo, né? O governo sempre está alinhado com, né, vamos dizer, vamos dizer, com a Faria Lima, né? Vamos dizer assim. Eduardo, rapidamente, por que a esquerda não está conseguindo ganhar no Rio de Janeiro depois do Brizola? Teve Brizola do Darcy Ribeiro? O que acontece? Eu acredito, né, que a situação no Rio de Janeiro ela está muito, ela é estrutural, né? A gente tem um domínio aqui já de muito tempo, né, do atual governador, que foi apoiado aí pelo ex-presidente, né, um cantor evangélico que era vice, né? E a gente está tendo problemas e problemas aqui desde a época do Pezão, Sérgio Cabral, todos os governadores sendo presos, sempre envolvido com alguma falcatrua, e é muito complicado, né? Você já há décadas você passar por problemas estruturais dentro do estado do Rio de Janeiro que tem muitos interesses econômicos envolvidos nisso, interesses do crime organizado, como a milícia mesmo, né? Porque ela financia muitas campanhas eleitorais. E isso é uma grande verdade, né? A gente sabe muito bem disso. Só em território no Rio de Janeiro você só entra se você tiver algum tipo de alinhamento político com aquelas pessoas dali. Não digo o presidente de associação, digo quem manda ali mesmo, né? Então, as coisas são difíceis no Rio de Janeiro, né? Eu acho que a esquerda ela tem que fazer um trabalho muito forte, né? Para poder tentar voltar ao que, né, de muitos, não lembro nem qual foi a última vez, desde o Brizola, mesmo, você falou, década de 80, né? A governadora, que foi a Benedita, que é a única ex-governadora que não foi presa. Ela ficou 2 anos só, a Benedita, né? Ela ficou pouco tempo, né? E na época da Benedita, onde teve maiores confrontos, com tráfico dentro do Rio de Janeiro, tinha até aquele que a gente brincava com aquele balão mágico que ficava sobrevoando, custava uma fortuna aqui no Rio de Janeiro, mas era tiroteio o tempo todo. Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, o que a gente observa é que não é fazer o PP no Rio de Janeiro que vai resolver, entendeu? Vai resolver o Estado estar presente, né? A miséria é muito forte, então, quando é que você vai pegar uma criança, você citou o exemplo do Brizola, né? Que foi criado o CIEPS, aquele projeto de escola integral que não foi para frente, você tirar a criança da zona, né, de perigo, né? Isso dentro de uma comunidade, às vezes os pais não têm dinheiro para comprar uma comida para uma criança, e a criança ficava ali em horário integral, almoçava, tomava café da manhã, almoçava, jantava, tinha atividade esportiva, estudava, tirava do risco do... Então, é assim, a política de Estado tem que ser muito forte. A UPP, quando iniciou, gastou-se muito, mas muito dinheiro, foi uma falsa esperança, porque acabou o projeto PP, praticamente que a gente tem algumas unidades que não funcionam mais, o tráfico domina ainda, continua ali, forte, né? E a polícia acaba protegendo o tráfico, né? Porque eles lá protegem. E, de uma certa maneira, a gente sabe muito bem que o problema é estrutural, é um problema de gerações, é política de Estado. Então, assim, é difícil, acho que as redes sociais têm esse papel hoje, acho que os canais como o 247 têm esse papel, né? Os progressistas têm que continuar fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Porque acho que a comunicação do governo federal ela precisa melhorar muito, né? Porque ela precisa vir para as redes sociais diariamente, falar com o povo diretamente, a SECOM tem que se mexer mais. Eu acho que a questão mesmo é estrutural, entendeu, Joaquim?
Ô, Eduardo, a gente está aqui perto do final, mas eu queria saber como é que você viabilizou esse filme? Você está agora na rede social, é de graça para assistir. É um filme com muitos atores, tem várias locações, roteiro bom, fotografia boa. Como é que você viabilizou? Joaquim, quando a gente quer fazer, a gente dá um jeito, né? Então, na verdade, eu falei, gente, eu tenho um roteiro, né? Eu não vou buscar o fundo setorial do audiovisual, né? Entrar pelas leis de incentivo, isso é uma burocracia muito grande. Eu quero fazer esse filme, é um filme atual, e vamos fazer uma espécie de um consórcio aqui de amigos, e vamos tocar esse filme para frente. É assim que eu fiz, né? Financei 100%, não tive financiamento público nenhum, não tive patrocínio nenhum, eu mesmo fiz com o meu orçamento pessoal, né, acreditando no projeto, acreditando na mensagem. Eu acho que todos os filmes, né, brasileiros, eles têm que trazer uma mensagem para a sociedade. Eu acho que nós tivemos aí, estamos tendo, né, uma representação aí forte, né, do cinema brasileiro na mídia internacional, com o filme Ainda Estou Aqui, que eu acho que retrata muito bem o que aconteceu no Brasil. Eu acho que o brasileiro está precisando ter um pouco de consciência política, assim, consciência isso é cidadania, isso é uma coisa que a gente tem que voltar e buscar isso com muito afinco, sabe? Muito bacana. Qual que é o teu endereço? Aqui a Regina Belo está perguntando para que outros saibam, para te acompanhar, a rede social, o teu canal. Edu Gui Oficial, Edu de Eduardo, Gui de Guimarães Oficial, né? Vai lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Inclusive, o filme está disponível lá no YouTube. Chama Eduardo Guimarães, tudo junto? Não, Edu Gui Oficial. Edu Gui separado, é isso? Duas palavras. Tudo junto. Tá. Arrobazinha do Gui Oficial. Ok. Isso são todos, a rede sua é assim, todos eles, Edu Gui Oficial. Edu Gui Oficial, ótimo. Edu Gui Oficial, perfeito. Já tá, esse filme vai participar de festivais, agora já tem... Então, o que acontece? O caminho, normalmente, de um filme, ele é feito a pré-estreia e depois entra no circuito de festivais, até para ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Então, ele é tudo minúsculo, né? Edu Gui Oficial, tudo minúsculo. Mas tudo minúsculo. Bem. Eu estou aqui, olha, vou corrigir aqui. E aí você faz o circuito de festivais, leva um ano, né? Depois você estreia nas salas de cinema, no streaming. Mas eu pensei, tem alguns festivais que você pode ser convidado, você pode até escrever o seu filme depois de ele lançado. Ele não necessariamente tem que ser inédito. Alguns sim, alguns tem que ser inédito. E assim, normalmente é feito dessa maneira, né? Só que eu optei de não entrar no circuito de festivais para esperar um ano e pouco, né? Porque eu queria, de fato, lançar esse filme, né? Até porque, no momento, eu acho que a gente tem que ressuscitar algumas coisas que ficaram para trás, né? Eu acho que tem muitas coisas que aconteceram no Brasil de 2018 para cá que a gente tem que voltar a olhar pela aquela lupa, né? Você tem que ter uma lupa, né, para ver de perto, né? Acho que deixar o Estado funcionar, o Ministério Público, né? Vamos ver se o seu Bonet agora vai trabalhar, né, com liberdade, né? É isso, né? Eu espero que o Estado trabalhe né, com liberdade, a Polícia Federal, o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da União, trabalhe de fato, né, faça o seu trabalho, né, para investigar aquilo que ficou lá para trás. Eu acho que o nosso papel, né, como comunicadores, pessoas voltadas à área de comunicação, é informar, né? Informar e buscar a fonte. Da onde é a fonte? Mas também tem um pouquinho também do entretenimento, da ficção, para a gente aguçar um pouco nossa... Sem o fake news, né? Sem falar que aquilo é verdadeiro. É uma obra de ficção, no meu caso, é uma obra de ficção, realmente, né? Só que no meu ponto de vista, né, pode ter acontecido aquilo, como muita gente fala que não, mas eu não vou questionar a investigação, não vou questionar nada disso. É o direito, vamos dizer assim, é o direito da liberdade de expressão. Então, estou usando o direito de liberdade de expressão, não é isso? O Edu, o Tom Vital diz aqui, boa noite, Joaquim, parabéns, Eduardo, pela coragem, policial antifascista, Brasília, um abraço. A Mônica Capelli gostaria de assistir o das barcas, qual o nome? As barcas são nossas, não é isso? A barca é nossa. A barca é nossa, isso. A barca é nossa, isso. Muito bacana, e aqui a Rita perguntou, o bandido vai ser preso no final? Você vai ter que ver o filme, eu não vou contar o final para você. Entendeu? Mas é bem bacana o filme, eu recomendo que vocês vejam. Tá? Veja sim. É isso. Faça isso.
Isso aí. Edu, muito obrigado, viu? Vamos falar mais vezes. Sim, E vamos falar mais vezes. Hoje o tempo foi curto, mas eu quero trazer mais vezes, falar de assuntos geral, mas falar muito de cinema também. sim, Que é sim. bacana isso, tá bom? A gente está aqui na cultura. Eu agradeço, né, o seu convite, né, de participar aqui do seu programa, né, no Portal 247, né. Eu acho que a democracia, né, com as redes sociais e com esses canais no YouTube, ela fortalece, né, mas tem que fazer aquele trabalho mesmo pesado, porque eu vou te falar, hein, eles são terríveis, a gente tem que trabalhar forte mesmo. Os militares têm isso, está no inquérito, viu? Vários militares, esses que participaram do golpe, eles fizeram antes curso de guerra psicológica, viu? Fizeram inclusive fez na Alemanha, o outro tem um país aqui da América do Sul, vou falar sobre isso ainda. Curso de guerra psicológica. Então, quando teve os caminhoneiros, esse evento do Juiz de Fora, você tem situações que são criadas. Só fazer uma observação aqui, Joaquim. Eu vi aquele cidadão comemorando, né, que o presidente tinha tomado a atitude de decretar estado de sítio. Meu Deus do céu, isso aí não é normal, cara. Isso aí, eu acho que isso me lembra um pouco, sabe, aquela seita, né, do Jim Jones, né? Exato. Pastor do inferno, como é que é? O pastor do diabo, não sei, cara, é uma seita, cara. É uma seita, entendeu? Isso tem que, os psicólogos, os psiquiatras têm que começar a olhar isso de perto. Porra, muitos amigos, muitas pessoas, cara, eu não entendo, isso é um problema psicológico muito forte, cara, isso não é normal, entendeu? É uma coisa de zumbi, parece que foram contaminados. Não é normal, cara. Eu falei assim, cara, onde a gente chegou? Né? Não tem nada a ver com grau de instrução, com cultura, poder aquisitivo, riqueza, pobreza, não tem nada a ver, cara. Isso é uma questão mesmo de doença, eu acho que é uma hipnose coletiva, eu não sei, cara, é muito complicado de entender isso. Acho que só o Freud poderia explicar isso melhor, mas ele não está aqui entre a gente, mas quem é da psiquiatria, da psicologia, pode entender um pouco melhor isso, porque, olha, você como jornalista, eu também, a gente já teve de perto, assim, de situações que a gente não acredita que aquilo seja verdade. É uma pessoa, vamos dizer assim, o homem comum, né? O homem médio, que no direito é chamado, né? Aquela pessoa que pensa de uma forma reta, né? No prumo, que sempre olha, né, sem nenhum tipo de preconceito, olha as coisas no mundo real como deve ser, não aquela coisa da ideologia, né? Eu acho que isso a gente tem que, né, pensar um pouco mais de uma forma humana, né? Porque senão a gente vai parar onde, entendeu? Então, eu acho que o papel da imprensa, né, eu digo mais, não digo nem os grandes meios de comunicação, porque esses aí, eu acho que está muito difícil, né? A gente tem que pensar mais nos portais, né? Vamos dizer assim, nos canais tipo de vocês, né? Que é aquele trabalho, pessoas sérias, né? Não sei a questão de viés político, mas é a questão mesmo de contar a verdade, de mostrar na fonte. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui, você está vendo. Não acredito, eu não estou vendo. Pô, como assim ficar fazendo sinal para extraterrestre, fazendo oração para pneu, cara? Entendeu? Nossa, isso não existe. Esse é outro filme que você tem que fazer. Então... Vamos fazer junto, Joaquim. Pode ser. Bom, olha, o Andréia Mendes aqui, olha, que papo bom. A ideia é essa mesmo, a gente ter conversa aqui de alto nível, porque contra a ignorância você tem que levar conhecimento, bom humor, tem que tentar entender esse país e para isso você tem que conversar bastante, tá bom? Trazer pessoas qualificadas como o Edu para a gente ter esse papo, tá bom? Obrigado. Obrigado, Joaquim. Estamos aí. Qualquer coisa. Um abraço. Um abraço para todos. Até mais. Boa noite. Até mais.